Olá, ouvintes de todas as galáxias, de todos os sexos, gêneros e identidades sexuais. Está começando o primeiro e último podcast da Ameba. Esse podcast maravilhoso que mal começou, mas já vem cheio de informação. Porque aqui tem informação. Bem-vindo a você, bem-vindo você, bem-vindos todos que nos ouvem. Esse programa é resultado do trabalho final do componente curricular Temas Contemporâneos sobre Diversidade Sexual, ministrado pelo docente Rafael Guimarães e faz parte da série de vídeos Desculpa Aí, que agora também conta com podcast. Lembrando que você também pode nos acompanhar no YouTube através do canal Desculpa Aí. Encerrada a nossa apresentação, vamos à apresentação das nossas participantes e convidada. Eu sou Saulo, viado, estudante do BI Humanidades do Campus Jorge Amado e, se os orixá deixar, futuro estudante de Antropologia. Passa a palavra para a sapatão mais feminista radical desse campo se apresentar. Oi, gente. Sou Daiane, discente do BI Humanidades, uma das administradoras do coletivo de mulheres da UFSB, ou Maria Aparecida, presente, que não é um coletivo feminista, mas um coletivo de mulheres de diversos feminismos. A gente se uniu para lutar e reivindicar pelos nossos direitos aqui dentro da instituição. Sou também feminista radical, como o Saulo falou, e eu não sou TERF, sou abolicionista de gênero e só. Eu não odeio quem diverge do meu ponto de vista, mas odeio sim quem tenta impor o posicionamento alheio à minha pessoa. Então é isso, eu sou lésbica e também uma futura estudante de antropologia, se as coisas permitirem. Essa aí foi a Daiane. O que é que eu vou falar, né? Tem mais nada pra falar, meu amor. Com vocês agora, a gender fluid mais lacradora desse campus, a bicha preta, que é prima da Rihanna, mas às vezes acha que é a própria Rihanna. De Uruçuca para o mundo, ele, Gaguete. Oi, eu sou Gaguete, né? Não sou a Rihanna ainda, até que ela eu substitua. Sou estudante do BI Humanidades também e sou gender fluid. Essa é a Gaga que você respeita. E por último, não menos importante, pelo contrário, nossa convidada especial que tá aqui pra xingar a gente se falarmos besteira, a mulher que não perde a vez, nem deixa passar nada. Ela, a demissexual romântica mais linda desse campus, a assexual mais linda do Jorge Amado, Natália Freitas. Eu sou a Natália, demissexual, discente do BI de Humanidades do campus Jorge Amado, também. É isso aí, bem-vinda, Natália. Obrigado por estar participando do nosso podcast, por aceitar estar aqui participando dessa loucura, né? Você vai sair um pouco louca, mas é normal. Quem anda com a gente é doido. Atrás das câmeras e microfones, temos nossa equipe técnica maravilhosa. Na produção dessa bagaça, Maiane Santos, a menina que roubava livros. Capturando toda a nossa beleza nas câmeras, Laís Eduarda, Ian Guarani Tupinambá, representando as mulheres indígenas bissexuais, e Natália Godinho, o sobrenome mais fofo do mundo, Godinho. Na captação do som, fazendo brilhar na equalização, Robson Santos. O tema do nosso podcast hoje é a sexualidade. Quem são elas e eles, onde vivem, o que comem, como se relacionam. Hoje no podcast Ameba, com a ajuda de Natália Freitas, iremos descobrir e aprender um pouco mais sobre a sexualidade. Iremos buscar o amparo teórico e trazer o que temos de mais recente nas pesquisas em relação à sexualidade, confrontando tudo isso com a vivência da nossa convidada. É isso aí, galera. E já para começar, eu queria trazer a visão de uma teórica, né, que tá aí no campo dos estudos de gênero no Brasil, que é a Elizabeth Oliveira, e que é uma das únicas que tem feito esses estudos, né, e que vai ser uma das nossas referências durante essa conversa. A gente pegou uns trechos da tese de doutorado da Elizabeth, né, para discutir aqui isso também, mas nosso podcast não vai se limitar a ser só de teoria. A gente também vai discutir a vivência das pessoas assexuais. Por isso que a Natália está aqui para trazer esse olhar, né? Considerado historicamente um distúrbio de ordem psicológica ou fisiológica na literatura médica, bem como um problema no senso comum, o desinteresse sexual e ou amoroso, ou pelo menos uma parcela deste, ganha novo significado a partir do início do século XXI, com o surgimento e crescimento das comunidades virtuais que reúnem membros em torno da identidade assexual. Nesse novo paradigma, reforçado pelos assexuais, o desinteresse sexual e ou amoroso tem sido compreendido como parte do espectro da diversidade sexual humana,
sendo característica de uma forma distinta de vivência da sexualidade, que não se fundamenta no pressuposto do interesse sexual e amoroso universal e compulsório, como ocorre com as sexualidades mais conhecidas e estudadas. Nath, antes de mais nada, a gente queria saber como você se define. Dentro da sexualidade tem muitos tópicos, tem muitas aberturas. Então, eu me defino como demissexual, mas com traços de caligossexualidade também. Porque na demissexualidade a gente precisa de um vínculo emocional ou afetivo com a pessoa para desenvolver essa vontade de ter relação sexual com a pessoa. Mas no caligossexual a gente não sente vontade nenhuma ou quase nula. Então, eu acho que eu fico nesse meio termo entre demissexual e caligossexual. E você é assumida quanto à sua sexualidade para seus familiares e amigos? Como é que é isso? Olha, com os meus amigos, às vezes só quando perguntam, porque eu não sou de sair falando das coisas. Como vocês me perguntaram, você perguntou e eu respondi. E com a minha família eu procuro não falar muito disso. Eu só falei disso com a minha mãe, não porque ela me exigiu, mas porque ela me perguntou, porque ficavam muita gente comentando que eu era lésbica, essas coisas. Não que ela se importe com isso também. Ela só procurou um esclarecimento meu. E eu esclareci pra ela que eu era sexual e ela falou, beleza. E nessa era da internet, né, das redes sociais, a internet teve alguma relevância na sua descoberta, né? Descoberta da sua sexualidade? Teve, porque antes, quando eu não sabia o que aconteceu, eu achava que tinha algum defeito comigo, psicológico, tanto que eu cheguei aí num psicólogo, ou algum defeito físico no meu corpo. Aí depois eu comecei a fazer pesquisas relacionadas à sexualidade em si, para conseguir entender o que estava acontecendo comigo. E existe um movimento de assexuais no Brasil, né? Você participa de algum grupo específico e como você sente que é tratado as demandas do grupo? Eu participo de grupos em redes sociais, que a gente debate sobre o cotidiano das pessoas que são assexuais, a vivência delas. E eu acho assim que a sexualidade é uma coisa muito pouco falada. As outras sexualidades são mais faladas do que a sexualidade. Então eu acho que tem pouca representatividade. E continuando aqui, a gente sabe que o sexo e os atos sexuais de transar e se relacionar com outras pessoas e o que a nossa sociedade considera a conduta padrão, deste modo, excluindo alguns corpos assexuados e práticas de alguns grupos, né? Restringindo o modo como a sociedade trata. Como é isso para você? Você acredita que há uma heterossexualidade compulsória? Eu não sei falar sobre isso, mas eu acredito que impostos padrões de sexualização, eu acredito que sim. Mauro Brigeiro, ele vai trazer a seguinte perspectiva. Ele diz que, até o presente, essa falta de atração sexual não implica falta de algum tipo de desejo sexual, levando à necessária conclusão de que os assexuais possuem algum desejo, mas não o desejo de relação, né? Eu queria saber de você, os assexuais possuem atração sexual? Esses desejos, eles se dividem de alguma forma? Então, é como eu falei, dentro da sexualidade tem diversos tópicos. Tem demissexual, greysexual, missexual, tem muitas coisas. Então, tem dentro da sexualidade pessoas que não sentem vontade nenhuma e tem pessoas que sentem vontade vaga. E tem pessoas que sentem vontade sim, mas não a vontade normal, como todo mundo sente. Não é generalizado. Você é assexual, você não gosta de sexo. Não é assim que funciona. E para os leigos como a gente, socialmente construídos para reproduzir ou libertários sexuais. Então, a gente sempre achou e é imposto para a gente que assexuais não sentem desejo nenhum. Então, esse pensamento é pura falta de informação. Desejo existe dentro da sexualidade. Desejo existe dentro da sexualidade, dentro do seu tópico. Então, isso nos faz refletir que os assexuais sentem desejo, né? Que a grande diferenciação tá nisso, na distinção entre experiência sexual e atração sexual. Que a identidade assexual, ela se baseia muito mais em uma diferenciação pela ausência de desejo do que pela falta de experiências sexuais. Então, os assexuais podem sim ter experiências sexuais, podem fazer sexo e continuar sendo assexuais, até porque o sexo é uma coisa meio que imposta pela nossa sociedade, né? Assim, no grupo de uma rede social que eu participo,
essa semana teve uma menina contando a experiência dela, que ela é demissexual. Daí ela se envolveu com uma pessoa, só que a pessoa não queria vínculo com ela. Queria só o sexo. E aí ela tava falando que tava triste, que ela não sabia mais se ela era sexual ou não, porque ela tinha sentido vontade e tava com desejo nele ainda. E esse tipo de coisa. E aí a gente ficou no debate pra compreender ela e compreender o que tinha acontecido. Mas ela é assexual. Só que ela desenvolveu um vínculo com tal pessoa. E por causa desse vínculo, ela ficou com desejo naquela pessoa. O assexual que se envolve, desenvolve atração romântica por uma pessoa que não é assexual, ele tende a sofrer com essa imposição, com essa cobrança do sexo que vem do outro? Como é que isso funciona dentro da relação? Olha, assim, porque a pessoa demissexual, ela precisa do vínculo emocional afetivo. Mas a pessoa que não é assexual, porque o objetivo, não que eu tô dizendo que é necessariamente, mas o objetivo do namoro ou do ficar é direcionado pro sexo. Só que pra pessoa demissexual, ela quer, estar com a pessoa, ela não quer só transar por transar. Então, tende a sofrer, sim. Assim como você se apaixonar por uma pessoa que não quer nada com você, entendeu? Você se apaixona pela pessoa, mas a pessoa só quer sexo. Aí você se sente usado, você sente sua sexualidade ferida, basicamente. Então é isso, Nath. Dá pra ser assexual e ter experiências sexuais que é diferente de atração sexual, não é? Dá. E eu acho também que experiência sexual não precisa exatamente ser um duo. Você pode ter experiência sexual conhecendo o seu corpo, sem problema nenhum. O Mário Brigelo diz o seguinte na tese dele. Chama a atenção para uma certa gradação, por assim dizer, da identidade assexual, a qual congrega destes sujeitos que relatam e nunca sentiram atração, e isso não os incomoda. Até uma sexualidade radical, na qual o sujeito declara que vomitariam se fizesse sexo. Assim, existem os sexos positivos ou apositivos, que endossam o sexo como uma coisa positiva e saudável, mesmo não sentindo a vontade ou não praticando. Os sex neutral simplesmente não se interessam por sexo. No entanto, alguns podem querer fazer sexo em certos contextos. Os demissexuais, como o exemplo da Natália Freitas, nossa convidada, são aqueles que sentem atração sexual, mas somente no contexto de relacionamento romântico e independentemente deste. E os gays, um termo abrangente e congrega aqueles que se situam na área entre os assexuais e os sexuais. Por outro lado, ainda se declaram sexo averse e antissex, para em a própria ideia de sexo e sua prática são extremamente problemáticas e indesejadas. Para além disso, ele ainda apresenta uma nova ramificação de identidade. Eu, como sou doutora em fluidez, posso dizer que concordo muito. Outra subcategoria que surgiu dentro desse tema foi aquilo que Hafner e Carrigan identificaram como fluidez romântica. A fluidez romântica sugere que, para alguns dos participantes, o sexo e o gênero de seus potenciais parceiros não importam. Caramba, pois é, Gaga. Há muitas ramificações de diversidade dentro da identidade assexual. Então, Natália, como é ter que lidar com essa pressão de ter que fazer sexo? Do sexo como obrigação social? Eu nunca me senti oprimida por ser assexual. Eu acho que é um caso isolado, porque todo mundo tem sua orientação sexual já se sentiu oprimido ou prejudicado de alguma forma. Mas eu procuro ver que eu não sou obrigada a nada, entendeu? E, assim, essa relação de sexo é uma coisa socialmente imposta. Eu não acho que seja, porque não é que eu tenha pavor por sexo, é que eu não tô afim, entendeu? Então eu não vou fazer uma coisa que eu não quero. Você tem direitos e deveres. Ninguém tem o dever de transar. Você transa se você quiser. Então, é isso. Eu não quero, não vou. A gente entendeu. A sexualidade é um movimento fraco. Porque tem gente que é assexual, mas aí se envolve com a pessoa, daí a pessoa acaba impondo que o sexo é legal para manter a relação, e aí vai empurrando a pessoa que até então era assexual para essa normatividade da sociedade sexualizada. E a pessoa já não é tão assexual assim. Então, mas isso não seria um estupro corretivo? Seria. Mas é essa questão da pessoa se levar, porque tá envolvida com a pessoa e tal. Eu acho que seria, sim, um estupro, mas
há casos e casos, né? Mas é um movimento realmente fraco. Porque eu acho que a sexualidade é uma questão meio que psicológica também. E a gente tem um psicológico fraco. Mas na questão que a gente sofre, como o Saulo iniciou, com a reprodução compulsória, né? A maternidade compulsória. E você, só por ser mulher, já sofre isso também. E você ainda assim, como você disse, você não quer transar aqui agora, mas você pode vincular emocionalmente com alguém e eventualmente querer transar. Mas e os assexuais que não querem e que, como no caso anterior, dizem que vomitariam? Como você vê, não sei se você está acompanhando de perto, mas essa opressão para a reprodução feminina, sim, dentro dos grupos assexuais? É complicado. Eu acho que tem a ver com a pressão por ser gay também, ou por ser lésbica. Eu acho que vai no mesmo segmento. E eu acho assim que tem essa questão de pressão e as pessoas às vezes se desesperam. Porque, assim, eu sou assexual radical, né? Eu não faço, não quero e não quero. Mas aí tem essa questão de impor que sexo é uma coisa de manutenção da sociedade e tal. Então, a pessoa se vê cercada. Sim. O Broto tá dizendo aqui que os assexuais eles têm uma dificuldade de interagir socialmente dentro de uma cultura onde o sexo ela é o pilar principal, né? Então, ainda levando em conta o conceito trazido por Saulo, né, de broto, você sente dificuldade em se relacionar socialmente por ser uma pessoa assexual? Tem certas situações que a gente fica meio constrangido, como questões familiares mesmo. Tem essa questão de reunião de família de final de ano, que ninguém quer ir, mas a gente é obrigado a ir nessa desgraça. Aí chega a reunião de final de ano. Tá todo mundo reunido. O nome da minha mãe é Jaciara, né? Jaciara, sua filha, quando é que vai casar? Quando é que vai ter filho? Aí minha mãe não vai. Aí não vai por quê? É lésbica? Não, não é lésbica, ela é assexual. Aí tem que explicar o que é assexual e todo mundo já fica te olhando tipo... Quê? Que coisa estranha. Eu lembro que eu cheguei a conversar com a minha mãe, aí veio a reunião de família, aí minha mãe falou que eu não queria ter filho, porque eu não quero ter filho. E aí uma tia minha colocou a mão na cintura, olhou pra minha cara, como assim você não quer dar? Eu falei, não quero, não vou. Aí ela falou que para dar continuidade à família, eu teria que ser mãe, casar, ter filhos. Abri a porta, saí e falei lá fora, tia, mas que minha mãe não me cobra nada, nada. Agora, a minha avó, ela é extremamente homofóbica. Eu amo ela, mas ela é extremamente homofóbica. Ela me proibiu de ver uma amiga minha, porque essa minha amiga era lésbica. Então, se eu for explicar para ela esse termo de assexualidade... Outro dia eu ouvi um absurdo dela. Tava passando uma reportagem que o marido agrediu a esposa porque ela não queria transar com ele. Aí ela falou, tem que bater mesmo. Casou, tem que transar. Falei, tá bom. Peguei, saí da sala e fui pro meu quarto. Então, se eu for explicar para ela essa assexualidade, que eu não quero ir naquela escada de casar, construir família e ter filhos, vai ser uma guerra enorme. Ser assexual, então, ele não está relacionado diretamente com uma orientação sexual, né? Você pode ser assexual lésbica, demissexual lésbica ou heterossexual. Então, tem esse estigma também de que se você é assexual, se você é demissexual, você tem que ser ou lésbica ou bissexual. Mas você pode, sim, ser heterossexual, né? Sim, com certeza. Momento pergunta idiota, porém educativa, porque aqui tem informação, tem educação, né? Qual a importância para você de usar esses termos, assexual ou assexual, dessa diferenciação? Qual seria o correto? Eu chamo uma pessoa de pessoa assexual ou de pessoa sexuada? Olha, eu acho que o termo correto ficaria pessoa assexual. Então, a gente vai falar um pouco mais dos diversos tipos que tem dentro do espectro de assexuais. Alguns dos dois tipos de atração que a gente vai estar discutindo agora é o sexual e o romântico. O sexual, que é a atração baseada no desejo de participar de atividades sexuais com alguém. Já o romântico é a atração baseada no desejo de experimentar uma relação romântica com alguém. A gente vai estar aqui discutindo um pouco do que se trata cada um desses dois tipos de atração. Então, a atração sexual, né? Que eu acho que é a maioria aqui dessa sala, que são pessoas que sentem desejos sexuais e transam. Não que pessoas assexuais não transam também. E os românticos são basicamente quando você se apaixona
por uma pessoa e você quer ter uma relação sexual com ela. Então, existe essa diferenciação, né? Tem a estética, que é a atração baseada na apreciação de atributos físicos. Tem sensual, atração baseada no desejo de trocar alguém sem necessariamente ter intenção sexual. Então, no caso, esse sensual aí é só o desejo de tocar a pessoa, mesmo que não tenha uma interação sexual. O que explica isso bem é a bandeira sexual, porque a bandeira sexual ela é preta, cinza no meio e branca, né? A gente pode dizer que a sexualidade, fazendo um paralelo com a sexualidade, ela é tão diversa quanto a nossa sexualidade, que se divide entre sexualidade homoafetiva, sexualidade... essas diversas sexualidades que a gente tem de pessoas lésbicas, homossexuais, pessoas pansexuais, pessoas gender fluid. A sexualidade ela é tão rica quanto a sexualidade? Sim, dentro da sexualidade tem todas essas aberturas também, de questões da sexualidade, mas não necessariamente o assexual restrito. Tem diversas outras denominações também. E os demissexuais são, então, aquelas pessoas que podem sentir atração sexual ao desenvolver vínculo afetivo, né? Você precisa ter uma relação com a pessoa para poder se apaixonar por ela ou para poder transar com ela? Olha, depende, porque nem sempre essa questão afetiva funciona. Eu já namorei uma pessoa 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, e eu não senti atração sexual por ela. Eu namorei por namorar mesmo. E eu sentia atração romântica por ela, mas não o desejo sexual. Então, essa questão do romantismo na demissexualidade pode ter ou não. E os gays sexuais? Depende. Depende da situação, depende da pessoa. Às vezes tem aquela atração só pelo toque, mas não pelo sexo em si. Varia. E aí a gente tem os estritos também, né? Que também são chamados de assexuais radicais, que nunca sentem atração sexual. Sim, eu tenho uma amiga que ela não sente atração sexual de maneira nenhuma. E ela não tem experiência sexual nenhuma também. E nem sente vontade. A gente tem um lance de toda e qualquer sexualidade, na verdade, distante. Quando a gente sai da heteronormatividade, as pessoas linkam a nossa sexualidade a distúrbios, a opressões, a disfunções hormonais e tudo mais. Quando você se assumiu assexual para sua mãe, ela linkou isso a alguma coisa, perguntou se você sofreu algum abuso, por isso que você tinha repúdio ao contato sexual, alguma coisa assim? Quando eu conversei com ela, ela perguntou isso pra mim. Só que eu disse que não, mas ainda assim ela ficou meio questionando se tinha acontecido alguma coisa antes. Ela relacionou com a minha vivência com um padrasto meu, porque a gente não se dava. Então ela relacionou isso e foi nesse meio que ela encaixou um psicólogo. Eu conversei com o psicólogo, mas eu falei pra ela que não tinha acontecido nada. Você já contou um pouquinho pra gente em relação a um relacionamento que você teve. Conta um pouco pra gente também, que é uma curiosidade importante, como funcionam os relacionamentos das pessoas assexuais. Não funciona, porque a sexualidade é um pingo em cada canto do país, entendeu? Você não vai conseguir reunir muitas pessoas assexuais no mesmo lugar. Aqui, na Bahia mesmo, eu só conheço 2 meninas. Lá em São Paulo, quando eu morava lá, eu conhecia mais pessoas. Mas aqui eu só conheço 2 meninas. Então, não tem essa questão de... O relacionamento assexual é uma sexual e um sexual. Não vai funcionar um relacionamento de 2 pessoas assexuais. A não ser que elas morem na mesma cidade, se conheçam. E tem toda uma burocracia. Parece que a gente está se inscrevendo nos editais da UFSB. Então, eu acho que não funciona. Mas se funcionasse, seria muito top. Eu concordo com você, não porque eu sou assexual, mas porque a gente tentou trazer outra pessoa assexual aqui para conversar também e não conseguimos. Porque é muito difícil achar pessoas assexuais, principalmente aqui no interior, né? E eu queria te perguntar em relação a isso. Então, é meio difícil se relacionar com uma pessoa assexual também, porque tem meio que um checklist que você tem que fazer da pessoa, né? Se ela também é demi-romântica, se ela é Grace, ou como é que isso se encaixa, né? É como se fosse o ativo e passivo do gay, né? Só que bem mais complexo, né? Tem toda uma burocracia para a gente se envolver com outra pessoa que seja desse meio assexual também. Às vezes a gente acha que é assexual, mas não é, entendeu? Aí tem todo um trâmite e dá uma dor de cabeça da porra.
eu queria te perguntar em relação à patologização das pessoas assexuais, porque, pelo que eu li, tem um protocolo médico, né? Geralmente os psicólogos encaminham as pessoas assexuais para o endocrinologista para fazer exame de disfunção hormonal. Eu queria saber se você fez isso, como é que foi essa experiência? Já fiz todos esses exames hormonais, já passei. Assim, a minha psicóloga, ela me indicou para um psiquiatra. Eu não sei o que ela estava pensando, mas eu já passei por esse exame, já passei por psiquiatra, já passei por ginecologistas, porque eu tive contato com um psicólogo que ele achou que o meu problema fosse no meu órgão genital. E aí eu tive toda essa questão de passar no ginecologista, até questões alimentícias também. Já envolveram de passar por nutricionista e tudo mais. Só que não era nada disso, né? Então tem essa tendência de achar que os assexuais são pessoas doentes, né? Tem essa, tipo, a sexualidade é um problema e a gente vai achar a solução. Vai pro tal médico, vai indo até achar a solução do problema. Só que não é problema e não tem solução. E outra coisa que a gente queria desmistificar aqui também é o fato de que todos os assexuais nem se masturbam, nem gozam, nem chegam a orgasmos. Isso é mentira. O estímulo, ele pode sim levar ao orgasmo, não é isso? Então, assim, quando uma pessoa sexual ou demissexual que vem a transar, então ela pode sim sentir prazer, é isso? Pode, sim. Qual a pior coisa para se falar para uma pessoa sexual? Olha, tem muita coisa ruim, mas eu já ouvi... Eu acho que é um termo meio chulo até pra falar aqui, mas eu vou falar, foda-se. Eu já ouvi uma pessoa falar pra mim que eu era sexual porque não tinha me comido direito. É o lance que a Dai falou do estupro corretivo, né? Exatamente. E também tem gente que fala, você é assexual porque não achou uma pessoa certa ainda. Mas você é assexual porque tal pessoa não te fez gozar e tal. Você é assexual porque você não sentiu um pinto direito. Assim, dependendo da pessoa, eu procuro não ir pro confronto direto. Como minha avó, por exemplo. Tem esse lance também, né, de taxar as pessoas assexuais como pessoas frias, né? Isso. Como é que é isso? É aquela questão de, tipo, você não namora porque você é uma pessoa chata, porque você é uma pessoa fria, que não gosta de ninguém, que anda de cara fechada na rua, por isso que ninguém namora você. Mas você acha que isso influencia você ter certo comportamento social ou não? Influencia na maneira como você se comporta? Você acha que por isso você acaba se tornando uma pessoa mais retraída, mais aberta? Eu acho que não, porque eu sempre fui dessa forma que eu sou hoje. Eu sempre fui assim, então eu acho que em relação a mim, não. Natália, só pra encerrar, é verdade que vocês assexuais gostam mais de bolo do que de gente? No meu caso, se for bolo salgado, Então, como vocês se identificam nas lutas e nos movimentos? Como é que você acha que, assim, já que assexuais é muito difícil da gente se encontrar, só tem 3 aqui na Bahia, no sul da Bahia, que você conhece. Somando a luta dos assexuais com LGBT, você não acha que vocês ganhariam mais visibilidade? Ou não? Porque são 2 lutas diferentes. Eu acho que sim, porque a sexualidade tem pouca representatividade. O LGBT tem muito mais. Então, eu acho que se unisse uma coisa com a outra, eu acho que daria muito certo também. Sim, arrasou. Eu queria complementar essa pergunta perguntando o seguinte: como é que vocês se sentem dentro do meio LGBT? Porque, primeiro, que vocês não aparecem na sigla, né? Eu queria saber isso. Para além disso, como é que vocês se sentem dentro do meio LGBT? Olha, eu prefiro achar que eu tô incluída naquele mais, LGBT+. Mas, assim, a gente tem poucos assexuais, a gente tem pouca representatividade. Então, a gente tá no meio LGBT, tipo, pairando, avulso. Eu acho. Então, eu acho que é isso, né? Queria agradecer imensamente a você, Nath, por ter topado participar desse momento. Que eu acredito que é muito importante para as pessoas assexuais e que também serviu para mostrar que a gente sabe tão pouco sobre a sexualidade, né? E que a gente precisa conhecer mais e é uma intersecção fundamental para a gente entender essa cultura que a gente está inserido, que é uma cultura heteronormativa e que dentro dessa heteronormativização impõe até o sexo para as pessoas que não querem transar. Então é violência que
nenhum de nós escapa, né? E foi muito bom poder ouvir você hoje compartilhar disso daqui. Eu espero que esse momento sirva para outras pessoas, como serviu para nós, no sentido de sensibilizar para a existência do outro e da sua forma de ser e de viver. Agradecer também a todo mundo que ouviu esse podcast até o final. Agradecer também quem viu o vídeo no YouTube. Agradecer as minhas e meus colegas aqui, a Daiane, a João, a Laís, a Maiane, a Robson e a Natália, que está ali filmando também. É isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre a sexualidade, nós vamos deixar no link, na descrição, o link para as 2 teses que nós usamos como fonte aqui. Nós esperamos ter conseguido colaborar um pouco na disseminação de informação sobre a sexualidade e queria terminar esse vídeo podcast com um trecho do discurso da Audre Lorde na Conferência Nacional de Gays e Lésbicas do Terceiro Mundo em 1979. Ela diz o seguinte: nunca devemos esquecer essas lições, que não podemos separar nossas opressões, nem ainda isso as fazem iguais, que nenhum de nós é livre até que todos estejamos livres, e que qualquer movimento para nossa dignidade e liberdade é também um movimento para as irmãs e irmãos de nossas comunidades, quer tenham ou não visão de vê-la. E entre nós, a diferença não deve ser usada para separar-nos, mas para gerar energia para a mudança social, ao mesmo tempo em que preservamos nossa individualidade. E, embora tenhamos sido programados para nos respeitar com a suspeita e com medo, a antiga rotina de divisão e conquista, podemos ultrapassar esse medo aprendendo a respeitar nossas visões do futuro mais do que respeitamos nossos terrores do passado. É isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o podcast da Ameba.